Você sabe, eu venho de lar evangélico. Eu tenho um irmão que está falecido, faleceu há uns 6 anos, 7 anos. Ele era pastor da igreja há 50 anos. Então, desde pequenininha, eu fui criada na igreja. Mas, assim, fui criada na igreja. Criada dentro da igreja, que era uma casa de pastor. E sempre eu estava junto, né? Ajudava e tal. Cheguei aqui em Campo Grande, eu tinha 25 anos. E aí, uns 6 meses depois, eu abri uma loja. E eu tenho essa loja, uma loja de pequeno porte, já vai para 42 anos. Um dia eu estava na minha loja e entraram 3 homens, muito rápido, 1 minuto. Acho que talvez nem isso. Entregaram a revista e mandaram eu assistir o canal Novo Tempo, no 41. Até eu falei, canal 41? Nunca vi canal 41. Mas aí eu fui obediente. Cheguei em casa, coloquei no 41 com meu esposo. Eu nunca tinha ouvido falar de Novo Tempo. A partir daquele dia, daquele sábado, eu comecei a assistir o Novo Tempo. E continuando numa igreja que eu estava há 30 anos, né? E assistindo o Novo Tempo, e aquilo entrava falava, mas peraí, mas não é assim que eu aprendi, não é assim que está escrito. Aí eu pegava a Bíblia e ia conferir na Bíblia. E olha que assim, quantas vezes que eu li e passei e não via isso, não via o que está escrito. Às vezes um ponto, uma vírgula faz uma diferença tremenda. Então, eu falei, começou sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí eu comecei a ficar só na minha casa, e eu aprendendo aqui, o Espírito Santo falando comigo, eu aprendendo. Aí quando chegou um dia, o pastor Ivan Saraiva falou, você já entendeu sobre o sábado? O que você está esperando para guardar o sábado? Aí eu fiquei de pé aqui na sala onde eu estou. Aí eu choro, sabe? Eu falei, não tô esperando nada, pastor. Vou guardar o sábado. Prometo, se você quer tomar essa decisão na tua vida, dobra o teu joelho e ora. E eu dobrei meu joelho aqui sozinha. Meu esposo estava para São Paulo. E eu orei. E desde esse dia foi uma transformação. Dentro da minha casa, na minha vida, na minha visão com Deus, foi tudo diferente. Então, quando eu saio da minha cama, a primeira coisa que eu faço é já pegar a Bíblia. Então, às vezes eu leio com meu esposo, já tenho uns 20 minutos falando com Deus antes de eu ir ter meus afazeres. Então, isso tudo eu aprendi no Novo Tempo, porque até então não fazia nada disso. Eu orava durante o dia, mas não assim, com essa convicção que para me agradar o meu Senhor, eu tenho que fazer isso. Porque se eu levanto de manhã e falo bom dia para o meu esposo, o primeiro que eu tenho que falar é Deus, porque buscar é primeiro o reino de Deus, então eu tenho que primeiro falar com Ele. E eu falo com Ele lindo, eu tenho certeza que Ele me ouve. Então, sabe, a minha alimentação aprendi também através do Novo Tempo. Como é que eu vou ter sabedoria se a minha mente está toda poluída, meu organismo está todo poluído? Então, eu cuido muito da minha saúde, sabe? Isso tudo foi através do Novo Tempo. E tem muitos programas que se você se propuser abrir o seu coração e aceitar Jesus como Senhor, como seu Salvador, como Senhor da sua vida, o teu Salvador, o Espírito Santo vai direcionar você. Aí surge um novo tempo. E a televisão toda a vida foi condenada por causa de muitos programas horrorosos que tem, né? De repente, agora eu tenho como escolher por dentro da minha casa um programa que traz alegria, traz felicidade, traz mudança de vida. É uma mudança de vida. Sempre eu fui muito ansiosa, muito agitada, muito brava, sabe? De repente, menina, ela tem me moldado, ela tem me, sabe, segurado. Ela falou assim, não, Cleonira, aí não. Cleo, por aqui, não, você está fazendo errado. Porque às vezes qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo no Novo Tempo e já vem a resposta. Eu estava em busca da verdade, sempre em busca da verdade. E quando eu descobri, eu fui para um lugar onde que eu descobri e passei a ter mais visão em todas as áreas. Fui aprendendo, sabe, eu questiono, eu pergunto, eu quero saber, eu vou na Bíblia. Porque se você falar alguma coisa para mim que eu vejo que eu não estou entendendo, eu falo, onde que está escrito na Bíblia? Eu quero ver na Bíblia. Então eu mudo, põe no Novo Tempo, de repente eu falo assim, de repente o Novo Tempo me envolve, sabe, de uma maneira, que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Eu falei, Jesus bate a porta e pede para entrar. Ele bateu tantas vezes, o Novo Tempo teve que vir,
ser um canal de bênção na minha vida e eu ouvir o bater de Deus no meu coração, sabe? Eu falo assim, que quando Deus criou os céus e a terra, Ele sabia que o homem ia pecar. E Ele tinha um plano, né? Ele tinha uma carta na manga, como dizem, né? Se o homem pecasse, Ele tinha Jesus que ia vir, né? Para morrer por nós. E tinha esse plano de ter um novo tempo. Então eu falo que lá na criação, lá antes de existir tudo, já tinha um novo tempo na mente de Deus. Porque, meninas, são vidas transformadas. Não adianta. Não é só meu testemunho. O novo tempo transformou a minha vida, transformou a vida do meu esposo. Hoje nós somos um casal mais feliz, nós nos entendemos melhor. E eu não quero isso só para mim, não. Eu quero para os meus filhos, para os meus amigos, para todas as pessoas. Então, eu que estou dentro de um trabalho que eu lido com o público, o que eu puder falar do novo tempo, assista o novo tempo. Através do novo tempo, deixa Deus agir na tua vida. Preste atenção. Assista uma semana. Se você não gosta, não assista mais. Mas assista. E eu, às vezes, eu ainda crivo, falo os programas, sabe? Assista o Ivan Saraiva, assista o Gilson Brito, o Luiz Gonçalves. Assista, que você vai ver a diferença. Ali você vai só ouvir coisas boas. Só coisas de Deus mesmo. E através desses homens sérios, homens compromissados com a palavra de Deus, a sua vida vai ser transformada mesmo. Não tem como não ser. Você dá o controle da tua vida nas mãos de Deus e deixa Ele controlar. E aí você pega o controle aqui, Ele segurando na tua mão, e você coloca lá no novo tempo. Coloca que nada de mal vai entrar dentro da tua casa. E se entrar também, você vai ter força, você vai ter aquele escudo, sabe? Você vai estar revestida da armadura de Deus para você enfrentar os dias difíceis. O canal Novo Tempo significa para mim quando Deus abriu o mar vermelho para passar as pessoas sem ser afetados, sem ser mortos ali. Então ela abriu para mim, é um abrir, como se fosse abrir um mar vermelho e eu passando. Só que eu estou passando ainda, vou chegar na terra prometida no dia da vinda de Jesus, né? Mas sabe, abriu meus olhos, abriu minha visão. E eu sei, sabe, que o que eu já ouvi é pouco, tem muito ainda. Hoje, agora de manhã mesmo, quando eu liguei, estava falou sobre a fé, hoje de manhã. A tia Cecel falando, olha menina, a tia Cecel fala para criança. E ela tem falado para mim muito, se ela soubesse quanto ela me ensina, porque eu sou uma criancinha, né? Então, o novo tempo para mim é o mar vermelho, é o mar se abrindo para passar as pessoas que queriam chegar à terra prometida. E como eu sou uma dessas pessoas, que eu quero chegar no céu, então eu tenho o canal Novo Tempo como um mar que se abre. Deus abriu para mim essa passagem, sabe? Através do canal Novo Tempo. Para começar mesmo, assim, a sementinha foi plantada quando eu era menorzinho, assim. Eu passava algumas noites com a minha avó e foi ela que foi plantando a sementinha, sempre foi muito religiosa. Então eu posava lá, deitava com ela e a gente lia a Bíblia. Eu não sabia nem ler, mas já tinha decorado Salmo 91. Hoje já não lembro muito bem, assim, de cor, né? Mas foi aí que foi nascendo essa parte minha religiosa, assim, né? Com relação a essa parte, eu comecei a buscar conhecimento depois que eu encontrei um DVD numa locadora. E daí eu me interessei, né? Comecei a ver e essa série aí eu fui seguindo. Depois dessa série eu comecei aí a perceber tudo que nos rodeia aqui no caso, né? Que até então não enxergava nada. E daí a partir disso eu comecei a ver a parte conspiratória mesmo que nos cerca, que nos manipula. Comecei a prestar muita atenção em simbolismos que estão em todas as partes, arquitetura nas cidades, muita coisa assim que eu falei, olha, isso aí. E daí comecei a
fui focado assim nessa parte assim, mas também não tinha uma parte bíblica também junto, mas muito pouco. E foi a partir desse momento assim que eu comecei a voltar assim para Deus e voltar para essa parte espiritual mesmo assim, porque até então estava totalmente desligado de todas as religiões, vamos dizer assim, né? Tava zapeando os canais e daí de repente encontrei pela Novo Tempo o pastor Luiz Gonçalves. Na época eu não sabia nem o nome dele porque já estava no meio da entrevista do programa, né? E gostei, acompanhei e fiquei com ele na cabeça, mas demorou acho que uns 2 meses assim para eu encontrar ele assim de novo, né? Então foi esse período aí de 2 meses eu também fiquei desligado. Comecei a ler a Bíblia, mas também tive dificuldade assim começar a ler a Bíblia, porque a versão da minha Bíblia já era meio, vamos dizer assim, com palavras sinônimas, então não ficava bem fácil de entender, né? Aí, depois de um tempo, como a gente estudava a Bíblia, a gente lia a Bíblia, mas a gente não entendia o que estava escrito, se perdia no meio do caminho. Se a gente ficasse um dia sem ler, a gente já não sabia onde que tinha parado. Às vezes a gente falava assim, não, era Noé. Não, a gente já estava lá pra frente já. Deu, não, amor, não era. A gente até se perdia porque a gente não entendia muito o que estava lendo, né? Aí, o meu marido pesquisou, né? Como entender a Bíblia na internet. Aí ele deu de cara com o pastor Luiz Gonçalves e eu lembro até hoje que era um dia de madrugada, assim. E daí ele, como eu durmo cedo com a minha filha e ele fica até mais tarde, ele assistiu sem mim e daí no outro dia ele me contou, amor, achei um estudo, você tem que assistir. E daí eu fui e assisti, né? De tarde, assim, eu até lembro que minha filha estava dormindo, daí eu consegui assistir, assim, bem tranquila. E depois disso a gente assistia, tipo, uns 5 seguidos, sabe? E tu não conseguia parar de assistir. Daí chegava de noite, ele chegava do serviço, eu também. A gente colocava o estudo e assistia uns 3 seguidos, assim. Prendeu muito a gente, sabe? Foi uma coisa muito gostosa, porque eu via que aquilo era verdade. Ele falava, mostrava na Bíblia onde estava escrito, e daí eu sentia verdade naquilo, sabe? Quando eu vi o pastor pregando ali, né, dando curso, na verdade, né, me identifiquei totalmente, porque era isso que eu buscava. Eu buscava sempre saber o que está para vir, o que está para acontecer. Então, e justamente dei de cara com o estudo deles, as profecias revelam, né? Então, ele me jogou para dentro da Bíblia para mostrar tudo que vai vir, o que estava ali já todo esse tempo e não conseguia nem decifrar, né? O que fez eu continuar assistindo a Novo Tempo realmente foi a credibilidade, né? Porque o pastor lia, mostrava o que estava escrito, até na tela aparece, né? A gente às vezes não tá com a Bíblia, mas tá escrito lá e depois você pode ir na Bíblia, só anotar, né? O versículo, tudo, o versículo e o capítulo e pesquisar, né? Ver. Então eu achei assim, poxa, ele tá falando, mas ele tá comprovando que tá escrito. Então eu senti verdade naquilo, tanto que tem um episódio que ele fala sobre as verdades, né? E daí a gente foi ficando curioso, querendo saber cada vez mais. O que me motivou a continuar estudando e pesquisando foi simplesmente Deus, Espírito Santo. Foi Ele que me motiva todos os dias, a partir daquele dia que eu abri meu coração, que acho que esse é o grande segredo. Você tem que estudar, mas você tem que abrir teu coração para que você receba Ele mesmo no teu coração e a partir daí tua vida com certeza vai mudar, vamos dizer assim, da água para o vinho mesmo, né? Não tem como comparar uma coisa antes e o agora. Então, abre o coração e o resto Deus vai fazer para você e você vai se motivar todo dia e cada vez fica melhor. Então, a nossa vida mudou muito, na verdade. E faz tão pouco tempo que a gente conhece, né? Mas já mudou bastante, porque antes meu marido saía e daí ia jogar futebol, e o futebol acabava 10 horas, mas ele só voltava 2 horas da manhã porque ele estava lá bebendo com os amigos. E hoje em dia parece que tem uma paz maior na nossa casa. Ele não bebe mais, eu sou uma pessoa espiritualmente mais calma, a gente parece que ganha uma paz conhecendo a palavra de Deus, né? Aí a gente, pra educar a nossa filha, a gente viu outros caminhos, sabe? Então mudou muita coisa, mas o que mais mudou mesmo foi essa paz, até em casal mesmo, porque eu vejo que hoje em dia o meu marido é uma pessoa muito melhor, assim, sabe? E eu fico tão orgulhosa de ver ele estudando, assim, às vezes até me sinto culpada, porque parece que eu não tenho tanto tempo para dedicar a Deus quanto ele. Ele é super dedicado, tudo, virou outra pessoa, e para mim isso foi maravilhoso. Eu sempre fui, assim,
muito festeiro, né? Então, saía todo final de semana. E hoje, por exemplo, eu não consigo mais ouvir as músicas que eu ouvia. Então, tudo hoje que eu faço, eu penso primeiro, Deus vai gostar de eu fazer isso aqui? Então, eu penso, não, Deus não vai gostar de eu escutar essa música, por exemplo. Então, hoje já não escuto mais nem as músicas que eu escutava, não bebo mais as coisas que eu bebia. Tem bastante coisa. A Novo Tempo representa para mim, primeiramente, conhecimento, que foi a partir da Novo Tempo que eu tive conhecimento da palavra de Deus, né? E significa mudança também, porque a nossa vida mudou muito a partir do momento que a gente conheceu a TV Novo Tempo, o pastor Luiz Gonçalves, e é isso. A Novo Tempo para mim foi o caminho, assim, foi uma abertura de um caminho novo que eu estou buscando e quero trilhar aí até o fim dos tempos agora que eu... com certeza eu encontrei no Novo Tempo o que eu estava procurando, sem dúvida alguma. Toda a minha vida eu estava procurando alguma coisa, mas não sabia o que era. E eles me deram essa oportunidade de descobrir que era isso mesmo que eu sempre busquei. Depois que eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu não tive mais interesse. Parece que eu guardei tudo dentro de mim, assim, e procurei não saber mais. Assim, até quando minha filha tinha 6 meses, eu levei ela para poder ser apresentada na igreja, né? Mas, assim, não procurei mais os caminhos de Cristo. Apaguei, assim, sabe? Não é que eu apaguei, estava guardado dentro de mim, mas eu procurava não me envolver mais. Que nem o meu esposo não é da mesma denominação minha, né? Não era, na época. E assim, a gente sempre foi pensamentos diferentes, né? Eu numa crença e ele em outra. Então, assim, a gente nunca discutiu sobre isso, só que também a gente não tinha aquele envolvimento de assistir junto programas, de ir na igreja junto, nunca. Quando eu era pequena, eu sabia que a mãe tinha uma religião, mas eu não sabia como funcionava tudo isso. Eu acreditava em Deus porque meus pais sempre falavam para mim de Deus. Eu orava bastante, mas eu não conhecia as verdades bíblicas. Então, eu estava de férias, né? Eu lembro que na época, em fevereiro, eu estava de férias. Comecei a trocar os canais na televisão e eu não me interessava muito para assistir programas, assim, né? Era bem difícil de eu sentar e assistir alguma coisa. Só que como eu estava de férias, eu queria achar alguma coisa para me assistir. Daí, eu trabalhando, fazendo meu trabalho de casa, eu trocando ali, achei um canal que falava sobre liderança, né? Na época, eu lembro que estava falando sobre liderança, e daí, por causa da minha profissão, deixei ali falando e fui fazer meu trabalho de casa. Só que daí, depois que acabou aquele programa, daí veio um outro programa falando sobre saúde. Quando eu assisti o Mais Sucesso, eu falei, é um programa normal, né? Explicando sobre trabalho, essas coisas assim, então, e por isso que eu deixei ali, né? Só que a partir daí já veio programa de saúde, e eu sempre gostei muito, né, de cuidar de saúde, essas coisas, sempre cuidando, né, do meu lar. E a partir daí eu fui assistindo e me gostando, né? Aí veio outras programações, né? Com Ivan Saraiva e programas bíblicos. E daí, nossa, eu me interessei muito. Daí que eu comecei a assistir mais coisas. Me interessei, eu fui me envolvendo e gostando das programações. E a partir daí, todo dia na minha casa, sempre o mesmo canal, sempre o Novo Tempo. Na verdade, não tinha programa que eu não gostasse. Só que daí o que mais, assim, eu procurava assistir era do pastor Ivan Saraiva, o pastor Kleber, né, que era Está Escrito, o pastor Kleber, e também a da Darleide, né, o programa da família. Então eu gostava muito de assistir. E assim, a maioria das programações era depois que eu chegava do trabalho, porque durante o dia eu não tinha tempo. Só que daí eu chegava em casa, tinha as reprises e tudo, e eu sentava e sempre assistindo, sempre procurando, assim, estudar, né, porque era muito bom, assim. E o Espírito Santo tocando na minha vida, né, não sei como, tocava, assim, e eu querendo cada vez mais assistir. E a gente não gostava muito, a gente sempre pulava esses canais. Aí eu assistia sozinha, eu ia pro quarto, meu pai ia pro quarto. Aí a gente começou, às vezes a gente passava e via que era diferente. Então, no comecinho eles não gostavam muito, né, porque daí... até então, quando estava assistindo Mais Sucesso, essas coisas assim, era um programa normal. Mas daí, a partir do momento que comecei a assistir programas bíblicos que falavam sobre a religião, essas coisas, não sobre religião, mas sobre a Bíblia, tudo,
eles já não gostavam muito. E eu ficava assistindo sozinha. E ela também, a minha filha também não gostava muito das programações assim, no começo, porque ela não entendia nada. Eles começaram a falar sobre a Bíblia e eu sempre acreditei que na Bíblia estava a verdade. E eu achei interessante, aí eu comecei a ver que o que eles falavam da Bíblia tinha na Bíblia mesmo. Aí eu comecei a assistir para poder entender um pouco mais, para saber como funcionava. Acho que tudo foi aos poucos, assim, ela começou aos pouquinhos a escutar, né, os programas enquanto estava mexendo com as coisas da casa e escutando. E começou a tomar interesse pelos assuntos, pela programação que passava. E ela pegou e começou a sentar. De repente, eu já vi ela sentando junto comigo, assistindo aos poucos os programas. Chegava do trabalho, ela estava assistindo. Daí aquilo eu já fui pensando, né? Nossa, o que está acontecendo, né? Que bom, né? O Espírito Santo de Deus está tocando. Eu falei, nossa, que maravilha. E um certo dia eu cheguei em casa e a minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, eu aceitei guardar os mandamentos de Deus, né? Eu estou aceitando seguir os caminhos de Cristo. Então, assim, aquilo eu tomei um choque na hora, assim, né? Porque eu, que já conhecia as verdades, tudo, ainda não tinha tomado minha decisão. Eu já tinha, mas eu tinha que resolver muitas coisas ainda. Então, eu fui ali me transformando aos poucos. E ela aceitou tudo e antes de mim e tomou a decisão dela. Eu comecei a estudar sobre os mandamentos. Vi que não era uma coisa difícil, era importante fazer, porque era o que Deus pedia. Aí então eu decidi que faltava guardar o quarto mandamento. A minha mãe chegou depois do trabalho e eu falei pra ela que eu tava guardando o quarto mandamento. E ela ficou surpresa. Aí ela me abraçou e ficou bem feliz. Ela se emocionou bastante. Ficou feliz pela minha decisão. Eu comecei a entender que o que Deus queria era muito mais de mim. Eu comecei a entender que Deus queria mais de mim e eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque Ele fez tudo por mim, então era importante. O que Ele pedia não era sacrifício. Aí por isso que eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a pesquisar, a estudar, eu comecei a entender os mandamentos. Eu achei que tinha que tomar a decisão. O Novo Tempo, na verdade, resgatou, né, tudo aquilo que estava guardado dentro de mim, assim. Porque eu já conhecia as verdades, né? Mas, assim, eu não queria me lembrar delas, estava guardado. E, assim, a partir do momento que comecei a assistir as programações, acho que resgatou tudo aquilo que estava guardado dentro de mim. As minhas raízes, os conhecimentos que eu tinha da Palavra do Senhor, aquilo que eu não queria mais se lembrar, eu voltei a resgatar na minha vida. Pelo Novo Tempo eu pude entender mais a Bíblia. Eu não conhecia, eu não sabia direito quem era Deus, eu só orava. E os relacionamentos mudavam também, mudou bastante. Eu comecei a ser uma pessoa um pouquinho melhor, né? Eu me relacionava melhor com as pessoas, com a minha família, eu comecei a me relacionar melhor com os meus amigos. Ali é um canal completo, né? Tanto para família, tanto para pessoal pessoal, né? Assim, é muito bom assistir os canais do Novo Tempo, assim, pelo fato de ser edificante. Você aprende cada dia, aquilo que você não consegue entender, ali você entende, porque você fala a Bíblia, você estuda a Bíblia e ali você consegue entender aquilo que às vezes lá você está em dúvida, né? Na sua vida você ficou em dúvida. Você assistindo ali você consegue tirar todas as suas dúvidas, você consegue entender a palavra de Deus. O Novo Tempo representa recomeço, porque foi por lá que eu conheci Deus e Ele pode recomeçar todas as coisas. Depois do Novo Tempo, mudou tudo. Mudou o meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos.
mudou a minha vida, senti mais paz, conheci melhor a Deus, que eu não conhecia. É assim, eu sei que agora eu sinto uma paz muito grande, uma paz interior assim que não tem explicação. E tudo isso, né, o Espírito Santo foi tocando a partir desse canal, porque é uma bênção. Não existe, não tem uma explicação, assim, sabe? É uma bênção de Deus mesmo. E eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que através das programações de Novo Tempo foi tocando na minha vida. Bom, eu conheci o Éder em 2008. O Davi estava com 8 meses e eu tinha saído de um relacionamento ruim, né, de uma família desestruturada, tinha passado por separação. As crianças também estavam vivendo nesse meio de insegurança, instabilidade, mudança de lar, tudo isso, né, eles estavam passando e sofrendo assim as consequências, né, de ter um lar desestruturado. E aí eu conheci o Éder. E assim, ele também vinha já de um casamento desfeito há mais de 10 anos, né? Já tinha os filhos adolescentes, mas ele morava aqui em Curitiba, só ele e o filho mais velho. Então também, ele era praticamente sozinho aqui, né? Quando a gente se conheceu. E aí a gente resolveu, então, juntar as duas famílias. A gente passou, assim, a viver num contexto de festas, A gente saía bastante à noite, as crianças no final de semana ficavam comigo, o outro com o pai. Então a gente sempre tinha assim essas folguinhas, né? E a gente estava sempre saindo, indo para bares, para restaurantes, festas na casa de amigos e tal. A gente tinha assim uma vida bem agitada. Como era isso que eu buscava, essa vida de boemia, de festas, e como eu não queria mais saber de Deus, digamos assim, eu achava que eu era autossuficiente, a gente tinha uma vida tranquila. Eu e o Éder, a gente sempre se deu muito bem. A gente tá junto já há 8 anos, mas a gente nunca brigou. Então, assim, a gente tinha um lar feliz dentro daquilo que a gente buscava, dentro daquilo que a gente queria. A gente era feliz. Eu tinha uma vizinha que morava aqui coladinho com a minha casa, a Elô, e ela já vinha orando desde que a gente mudou pra cá, né? Porque aí, quando a gente se conheceu, a gente veio direto para essa casa. Então essa vizinha minha, ela orava pela gente. Então, essa vizinha, ela orava pela gente, né? Só que eu não sabia, né? Não entendia, né? Também ela não falava para nós nada. Só que ela vinha sempre aqui em casa, né? Até chegou a frequentar de algumas festas que a gente fazia aqui, né? Mas ela sempre bem contida, né? Educada. E nessas vindas e idas, ela deixou o material com a Aline, né? Deixou os DVD do Grande Conflito, acho que deixou também um dos Arautos. Esse material ficou ali, né? Ela entregou esse DVD pra gente, esse DVD ficou escondido, guardado, junto com todos os outros DVDs que a gente tinha, né? Não era uma prioridade pra gente assistir aquele DVD. E esse DVD ficou perdido na estante, né? A gente saiu uma noite pra uma festa. E aí, assim, como era de costume, né? Foi na casa de uma amiga nossa, a gente bebeu todas, como fala. E a gente chegou em casa, já era bem tarde da noite, né? Aí eu me joguei no sofá e ele falou assim, vou assistir um filme. E aí ele pegou e foi procurar nos filmes e encontrou um filme de guerra. Que para ele era um filme de guerra, com o tema O Grande Conflito. E foi procurar um filme, tinha ali vários DVDs ali de filmes, né? E eu falei, mas você já via, eu vi aquele lacradinho lá, não, vou ver esse aqui é novo, tá lacrado, né? Pelo menos vou ver um filme novo. E sentei lá e quando começou o pastor a falar, né, ele já começou a intimar lá, falando assim, você quer conhecer a verdade vai libertar, mas vai libertar do quê, né? Que verdade é essa, né? Eu fiquei curioso. E aí foi indo capítulo após capítulo, né, estudo após estudo, aí quando começou a entrar na parte de profecia, assim, já comecei a ficar mais curioso, né? Porque eu sempre gostei de filmes que tem assim, uma profecia ou tem alguma coisa que você só descobre no final, né? E aí eu fui acompanhando, né, praticamente até o final do DVD, né? Tomando uma cervejinha, olhando lá, ver onde é que eles desenrolar tudo aquilo ali, né?
ficou a semente, digamos assim, de tudo aquilo que eu tinha assistido. E aí no outro dia, assim, eu peguei e desci correndo, né? Depois lá pelo meio-dia, já que tinha acordado, passado a ressaca, eu não vou assistir aquela parte lá, que aquilo lá, porque eu fiquei interessado, né? Aí eu peguei e fui direto naquele capítulo lá, revia, comecei a perguntar para a Lina onde é que tinha uma Bíblia, comecei a pesquisar lá e realmente era o que estava escrito. O Éder tinha muitas dúvidas a respeito de religião. Ele, por exemplo, ele não acreditava que a salvação pudesse chegar até ele. Ele acreditava que a salvação, como dizia na Bíblia, era para o povo judeu. E eu tinha um pouco de conhecimento de outra denominação, e aí ele tinha essas dúvidas e eu não conseguia sanar. Não tinha o conhecimento para dizer para ele onde é que estavam as respostas que ele precisava. E aí essa vizinha, a gente ia, conversava com ela, o filho dela vinha, explicava como ele podia, né? E aí ela indicou pra gente, né, a TV Novo Tempo. E aí, através da TV Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade. E ali, semana após semana, a gente vinha, ouvia, né, o pastor falando e explicando as dúvidas. E uma dessas, assim, bem interessante, que logo nas primeiras semanas, o pastor respondeu essa pergunta, dessa dúvida que ele tinha, né, dos judeus. Por que a salvação não era mais só para os judeus, né? Quando Cristo fala, ide anunciar o evangelho a toda criatura, a toda nação, né? Então, ele entendeu que ele poderia ser salvo, que não era só para o judeu, né? Que todo mundo tinha direito à salvação. O Novo Tempo trouxe para nós conhecimento, né? Conhecimento de tudo, praticamente tudo que nós fazíamos estava errado, né? Exceto, acho que, do cuidar dos filhos, assim, que eu já tinha uma tradição familiar de ter as rédeas curtas, né? Mas trouxe a parte de alimentação, parte de higiene, parte de educação espiritual mesmo, vestimenta, né? Postura, como falar com as pessoas, né? Foi uma mudança, assim, muito grande pra gente. Como eu falei, a gente não era infeliz, mas a gente era vazio. Estava faltando. E nesse contexto, em tudo que a gente viveu, a gente conseguiu achar aquilo que estava faltando para a nossa vida. A Novo Tempo, ela trouxe, assim, através dos programas da Arena do Futuro, com o pastor Luiz Gonçalves, da Mira da Verdade, depois também no Lições da Bíblia, a gente veio aprendendo e a gente foi entendendo que o amor de Jesus podia chegar dentro da nossa casa, que a gente podia ter esse encontro com Deus de verdade. E assim, as verdades que a gente aprende ali são verdades eternas, são coisas incontestáveis. Você pode buscar onde você for, você não vai encontrar as respostas que a TV Novo Tempo traz para você, traz para tua família, né? E ali no Novo Tempo a gente vê esperança, vê vida, vê um futuro melhor. Me chamo João Gabriel, sou de São Gabriel da Palha, tenho 21 anos e já tem mais ou menos uns 8 anos que eu sou adventista. Quando meus pais decidiram começar a ir na igreja, começamos a ir na igreja católica, só que eu não lembro muito bem porque eu era muito novo. Deveria ter uns 8 para 7 anos. E a gente não concordava, né? Eu não, porque eu não tinha muita noção das coisas, da Bíblia. E os meus pais não concordavam muito com algumas coisas. Então a gente decidiu, meus pais juntamente conosco, nos tornarmos evangélicos. Só que a gente foi para uma igreja cristã, porém não seguia todos os requisitos que a Bíblia indica. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E eu fiquei nessa igreja por alguns anos, até eu completar os meus 14 anos, e eu comecei a ver que lá não era o meu lugar. Foi aí que eu comecei a procurar outras igrejas para ver aonde é que eu iria me sentir bem, mas não só isso, o principal, aonde é que era o lugar que iria agradar a Deus. Foi aí que eu ouvi falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
eu tive a curiosidade de procurar saber sobre essa igreja, porque até então o nome dela era diferente das outras. Nenhuma igreja tinha um nome referindo a um dia da semana, 7º dia. E as músicas também, inclusive, eu comecei a ouvir muito a Novo Tempo também, e eu vi que tinha alguma coisa diferente que não tinha nas outras igrejas, que lá era bem diferente. Foi onde eu comecei a me interessar em procurar conhecer e estudar a Bíblia. Antes disso eu ia em igrejas pentecostais e tinha diversas coisas que as pessoas falavam que era Deus que fazia, mas eu via que não era Deus, que em nenhum momento Deus fazia aquilo com as pessoas. Foi onde eu comecei a notar que aquilo ali não era nem um pouco a mão de Deus. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a notar que realmente onde eu estava não estava correto. Era um lugar que não fazia a vontade de Deus, era um lugar que todas as doutrinas, vamos colocar que 50% das suas doutrinas não eram conforme a vontade de Deus e nem conforme a Bíblia. Explicavam e mais explicações que não tinha nenhuma base na Bíblia, como a guarda do domingo, que em nenhum momento na Bíblia nos diz que o domingo deve ser santificado. E em nenhum momento na Bíblia nos diz que os 10 mandamentos, que a lei de saúde que Deus recomenda que a gente siga para que a nossa saúde seja boa, foi abolida. E onde eu estava eles ensinavam isso e meio que afirmavam que Deus, o próprio Cristo, aboliu. Sendo que ao estudar a Bíblia, ao ler a Bíblia toda, eu não encontrei em nenhum lugar Jesus falando dessa forma. Eu estudei muito a Bíblia. Antes de tomar a decisão, eu pensei, parei e comecei a refletir, será que é esse o lugar certo? Estudei a Bíblia novamente, fui numa série de conferências e aí depois eu comecei um estudo bíblico. Isso foi no ano de 2008. Foi quando eu terminei os estudos bíblicos e eu decidi me batizar. No início meu pai foi contra, inclusive não concordava e não iria me aceitar sendo adventista, seguindo a igreja adventista, mas ele não iria me aceitar mais. Foi aí que eu mesmo assim não desisti, continuei, batizei, ele relevou. E pouco tempo depois, não me recordo se foi 2 anos, 1 ano em média, ele também tomou a decisão de se batizar. E eu vejo que hoje, onde eu estou, é um lugar que faz sentido, é um lugar que todas as crenças, doutrinas, ensinamentos estão baseados na Bíblia. É onde o lugar que eu procurava estar, o lugar que eu procurava para poder congregar, é onde eu encontrei. O lugar que obedece a Deus e que segue os requisitos que Ele manda. Tem sim um verso bíblico que me chama muita atenção e eu creio que eu não vou esquecer mais ele. Inclusive eu compartilho ele no Facebook algumas vezes para que os outros vejam também que esse dia está muito perto. E é Hebreus 10:37, que diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Esse verso, ele mexe muito comigo porque é onde eu vejo que o escritor desse livro, dessa carta aos Hebreus, diz que não vai demorar muito e Cristo vai voltar. E será que eu estou obedecendo ao que ele falou? Porque para mim encontrá-lo, para mim vê-lo e poder estar preparado, eu tenho que fazer o que ele me recomendou. E muitas pessoas se esquecem disso. Coisa que o próprio Cristo diz que não há como a gente esquecer, que está em João 14, versículo 15. O próprio Cristo diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não que a gente tenha que seguir ao pé da letra como fariseus, os saduceus, mas que a gente possa obedecer, seguir o que Cristo disse e, se realmente amamos a Ele, seguir em obediência, para que quando esse dia chegar, para que quando o dia que Cristo retornar a este mundo para nos tirar daqui,
nós possamos, não só eu, mas eu penso também minha família, meus amigos, estar preparados e prontos para encontrar Ele quando Ele voltar. Acima de tudo, que a obediência e o temor a Ele seja aquilo que faz arder o nosso coração para obedecer e buscar mais a Deus. No final do ano passado, eu estava no meu escritório na União Central Brasileira, onde eu trabalho, ali na pequena cidade de Arthur Nogueira. Vivo mais aqui em São Paulo, mas tenho um refúgio para morar com minha esposa e filha. Era dezembro do ano passado. Eu estava no meu escritório, sozinho ali, fechado por uma porta. E de repente a porta se abre num supetão e eu olho ali na porta uma mulher desconhecida. Fiquei um pouco assustado, porque aquilo não pode acontecer. Nós temos todo um sistema de segurança num escritório estadual como é aquele. Aquela mulher deu um jeito, apareceu no corredor da minha sala, abriu minha porta e falou: Pastor Odailson, eu vim aqui para falar contigo. Joguei um pouquinho para trás, falei assim: peraí, minha senhora, quem é você e por quê? Aí eu percebi que se tratava de uma mulher um pouco mais vivida, um olhar um pouco entristecido e que não me soava ameaça alguma. Ela já chegou e sem pedir nada, sentou à minha mesa ali à frente e já abriu de um pequeno envelope que ela tinha um monte de fotos que ela espalhou na minha mesa. Falou: pastor, eu queria contar para o senhor a razão da minha vinda aqui. Aí eu já percebi que ali era o coração de uma família, uma mãe. Ela olhou: pastor Dailson, eu vim até aqui só para falar com o senhor. Falei: de onde a senhora veio? Aí eu vim, ela falou uma cidade que eu já me esqueci, do interior do Mato Grosso. Mais de 2 a 3 mil quilômetros de Arthur Nogueira. Ela falou: pastor, eu fiz toda essa viagem só para contar para o senhor essa história. Eu falei: minha irmã, então agora eu tenho todo o tempo do mundo. Ela mostrou essas fotos e falou: tá vendo essas fotos, pastor? Essa foto é da minha filhota, Jéssica. Inocência, lindeza, beleza, e os olhos daquela mãe coruja viajaram. Ela continuou explicando: pastor, Jéssica, com 21 anos, um hobby de fotografia. Ama fotografia. Tira foto, vê as belezas do mundo. Eu falei: nossa, que legal. Apaixonada, conheceu o Felipe, namoradão, namoro cristão, bacana, com princípios. Fui escutando ela, falou assim: e essa imagem, pastor? É que eu guardo no coração, queria compartilhar com o senhor, porque foi a formatura da Jéssica em enfermagem. Com 22 anos ela se formou, e essa foi a foto que fizemos, pouco tempo atrás. Ela contou: pastor, no dia que minha filha recebeu o diploma de enfermagem, nessa alegria única, cheia de sonhos como você, jovem, ela sentiu uma coceira nas costas. E ela foi ali, coçou um pouquinho, achou estranho debaixo da beca. Nos dias seguintes, a coceira continuava incomodando, decidiu ir num médico. De um médico para outro médico. De outro médico para um especialista. De um outro especialista para uma biópsia. E de uma biópsia, o resultado. Com 22 anos, essa jovem formanda estava com um carcinoma do nível mais agressivo que existe. Um câncer na pele. Eu não vou falar aqui para enfermeiros que sabem muito mais do que eu. Mas minha mãe teve câncer ano passado. 67 anos, venceu com luta, com quimioterapia, fisioterapia. Mas acho que vocês sabem junto comigo que quanto mais o câncer aparece mais jovem, mais difícil e devorador ele é. A medicina se reuniu para salvar minha filha, disse ela, pastor.
Só que naquele momento, aquela coceirinha já era o reflexo de toda uma devastação no corpo da minha filha. De maneira que naquela semana da formatura, o doutor, com toda sinceridade, falou: Jéssica, você não deve ter mais do que 6 meses de vida. Uma notícia como essa desmonta a nossa história. Uma notícia como essa joga você, que eu brinco tanto, cheio de vida, saúde, força, naquela situação que o chão se abre e você não cai, flutua num mundo de perguntas sem respostas, noites intermináveis e lágrimas que não se enxugam. E aí a história continua. Pastor, minha filha voltou para casa arrasada, sentença de morte dada, mas a esperança continuava. Como uma história trágica de amor que deveria estar num filme, mas o filme salta da tela e vem para a realidade. Você já imagina o que o Felipe fez, né? Um rapaz com princípios, carinhoso, apaixonado pela sua futura esposa. Logo naquela semana chama os pais da Jéssica e faz a proposta, dizendo: posso falar com a filha de vocês? Os 2 pais se reúnem, decidem dar a bênção e dar a permissão. Felipe pediu a Jéssica em casamento. E disse: Jéssica, vai ser uma lua de mel curta e pequena, mas eu te amo tanto que eu quero estar do teu lado. Jovens, eles se casaram numa cerimônia muito particular, muito discreta. Viveram uma lua de mel de alguns dias e viveram felizes para sempre durante 4 meses. Não vou mostrar para vocês as outras fotos da Jéssica que aquela mãe me mostrou. O corpo humano é falho. E aí você vê a quimioterapia, a fisioterapia, o colapso nos quilos a mais, a menos, a beleza indo, os cabelos caindo, e ela vivendo todo o lagar que vocês sabem que uma pessoa com câncer passa. E no estágio dela, tentaram fazer a maior maneira de mantê-la viva e conseguiram por 1 ano. Aí a mãe disse: pastor, eu estou vindo aqui na sua sala, porque agora, no ano passado, 4 meses atrás, minha filha deu entrada no hospital aqui em São Paulo. Ela entrou e ela não saiu mais. Agora eu já afundava na minha sala, na minha mesa, ali na minha cadeira. Já respirava fundo como pai de uma menina. E ela continuou contando: pastor, minha filha ficou 4 meses na UTI, num quarto que ela podia ver a TV Novo Tempo, disse ela. E agora o senhor entende porque eu estou vindo aqui na tua sala. Porque o senhor não imagina que naqueles sábados que o senhor entrava no Novo Tempo, no programa Código Aberto, era o momento que a minha filha, naquela UTI, pedia: mãe, põe no Novo Tempo que eu quero ver aquele pastor que fala de um jeito diferente e divertido. E ela falou: pastor, o senhor não tem noção como aquele momento era quando minha filha parece que respirava um ar, e assim que acabava o programa, ela voltava a sofrer. 4 meses que ela assistiu o Código Aberto, pastor. Ela gostava, conhecia o Senhor. E ela falou para mim várias vezes: mãe, um dia eu quero conhecer aquele pastor. E eu tão perto aqui não imaginava. Chegou o último sábado. Ela assistiu o programa Código Aberto, dizia a mãe. Acabou o programa Código Aberto, a gente estava em volta da cama dela, o Felipe mais perto, e todos nós, os 4 pais ao lado. Foi quando acabou teu programa que a gente cantou uma música, Mansão sobre o Monte, fizemos o pôr do sol. E a gente estava com o sentimento que ali seriam os últimos momentos. Naquele entardecer, a Jéssica falou para mim a razão de eu vir na tua sala. Pensa eu agora chorando, feito criança, ouvindo uma mãe falando isso. Ela disse: mãe, eu não vou viver mais. Só me promete que você vai lá um dia falar com esse pastor. Que eu quero encontrar com esse pastor no céu. Naquele sábado à tarde, a Jéssica morreu. Fechou os olhos que só quando Jesus voltar vão ser abertos de novo. E é nesse momento que eu olho para um ateu e te pergunto: o que vem depois? É nesse momento que eu olho para um agnóstico e pergunto: como é que você responde esse buraco na alma? É nesse momento que eu olho para você que leva a vida na brincadeira, achando que religião não tem relevância, para quando você se depara com uma tarde de sábado assim, que a vida se interrompe para uma jovem que tinha apenas 23 anos.
E aquela mãe que eu pensei que estaria chorando enquanto eu chorava, ela não chorava. Ela, pelo contrário, falou assim: pastor, eu já chorei demais, minha filha morreu faz 2 meses. Eu só vim aqui, pastor, porque eu atravessei 2.000 quilômetros para fazer 2 coisas com o senhor, obedecendo a minha filha morta. Aí eu não tinha percebido que ela tinha entrado com uma sacola de trás da minha mesa. Ela tirou a sacola e junto com as fotos colocou na minha mesa algo que eu não imaginava que ela me daria. Ela falou: pastor, minha filha pediu que eu lhe entregasse todo o equipamento fotográfico dela, porque ela acha que o senhor é uma pessoa divertida, curiosa, criativa, viaja. Ela falou: mãe, entrega a minha máquina para ele, quem sabe um dia ele ensina a filhinha dele a tirar foto como eu gostava. Eu falei: minha irmã, não posso aceitar isso. Ela falou: pastor, pelo amor de Deus, aceita. Usando ou não, guarda com o senhor a herança da minha filha. Aí eu estava desmontado, pensei que acabou ali, mas daí aquela mãe se levanta dessa mesa, vem mais perto de mim e fala: pastor, mas eu vim aqui por uma segunda razão. E agora, jovem, eu me assustei de vez, porque ela falou: pastor, eu quero pegar na tua mão. Ela pegou e apertou forte, olhar nos teus olhos e fazer, e te dar uma ordem, pastor. Eu falei: pois não, minha irmã. Eu estava devastado. Com uma firmeza que poucas vezes eu escutei na minha vida, aquela mulher pegou na minha mão e falou assim: pastor, eu quero só te fazer uma única ordem e te fazer um pedido que o senhor não pode furar comigo. Eu falei: pois não, minha irmã. A minha ordem para você é: pastor, pelo amor de Deus, pastor, não falta no céu. Eu prego tanto do céu, mas foi de uma mãe enlutada que eu escutei o maior apelo da minha vida. E ela falou e repetiu: pastor, o senhor tem um compromisso com a minha filha, que quando ela ressuscitar e for para o céu, ela vai me perguntar: cadê o senhor? Porque eu prometi para ela que um dia lá no céu ela ia encontrar, depois de Jesus, o pastor que ela assistiu até morrer. Nossa conversa acabou naquele momento. Ela saiu pela minha porta, desapareceu de repente e me deixou na sala, respirando pouco. E durante minutos, a minha esposa, ninguém entendia nada que aconteceu com o Daílson. Eu fiquei num estado tão profundo de reflexão, que eu só me escuto até hoje ela dizendo: pastor, não falta no céu. Eu te desafio e eu mando você não perder-se por nada, porque minha filha quer te encontrar no céu. Universitário, hashtag partiu para onde? Universitário, você não está aqui para ouvir piada, você está aqui para ouvir a verdade. E você está aqui nessa noite, até agora comigo, nesse silêncio, para eu olhar agora para você e dizer como aquela mãe falou para mim: querido jovem, não ouse faltar quando Jesus voltar. Não ouse se perder quando Cristo voltar. O tempo voa. E Jesus só quer receber você nos braços dele para dizer: aqui você vai ser feliz para sempre.